Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu noto bastante em ilustrações de iniciantes na ilustração. Quando você vai trabalhar com lápis de cor, que geralmente é a técnica que o ilustrador começa a trabalhar, muitas vezes a gente começa fazendo uma pintura assim, ó, forte. E eu tô usando um papel texturizado para mostrar isso. E pinta forte, e às vezes não pinta tudo, e faz assim, depois faz um círculo, depois pinta numa outra direção, aí faz o contorno forte. Eu recebo várias ilustrações para comentar, feitas dessa forma. Pinta para fora, aqui ó, por exemplo, aí não pinta o cantinho, aí vem aqui, pinta da mesma cor, pinta para um lado, pinta para o outro. Tá errado isso? Bom, errado, na minha opinião, em arte não existe. Tudo vos é lícito, nem tudo vos convém, é o que diz a Bíblia. Mas existe uma outra forma que, na minha opinião, é melhor de colorir com lápis de cor. E eu vou mostrar agora. A primeira coisa que eu vou dizer é que eu gosto muito de trabalhar com lápis que tá bem apontado. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou fazer suavemente aqui, ó, sem amassar o papel, sem forçar o lápis. Faça movimentos circulares. Note que a pintura é até fraquinha no começo, e isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque você vai poder colocar outra cor em cima. Então, é bom quando isso acontece. O lápis de cor é uma técnica que exige paciência. Então, você tem que curtir o processo pelo processo e não fazer rápido para acabar. A gente consegue notar a diferença entre uma ilustração feita com técnica e outra que só foi pintada como se fosse um livro de colorir. Não tenho nada contra os livros de colorir, são muito legais, mas ilustração é uma coisa totalmente diferente. Aí você faz assim, fraquinho, em movimentos circulares. E agora, vamos pegar uma outra cor. Vou pegar um verde mais escuro. Outra coisa, não é obrigatório que a copa da árvore seja verde. Você pode fazer de várias cores. E agora eu vou fazer aqui, ó, fraquinho, movimentos circulares. Se eu ficar mais perto da ponta, eu posso fazer aqui também com movimentos não tão circulares para poder fazer a borda. Note que eu não tô fazendo contorno e eu tô passando mais uma camada do lápis aqui em cima. E eu coloquei uma outra cor aqui. Outra coisa que dá para fazer é pegar, por exemplo, uma cor que não seja o verde também e fazer a mesma coisa. Bem fraquinho, suave, como se você estivesse depositando o pigmento sobre o papel. Olha só como dá volume. Aqui também eu posso dar volume, como se a luz estivesse vindo da direita. E faço suave, não precisa fazer um contorno forte, passa bem de levinho. Aqui eu já fiz essa sombra. Desse lado aqui, ó, eu posso colocar uma outra cor. Não preciso fazer um contorno aqui. Eu coloco só uma cor um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu tô usando um verde mais claro. Eu poderia usar o amarelo, eu poderia fazer com uma cor tipo ocre, algo mais claro. Desse lado aqui também, ó, eu faço com esse mesmo verde mais claro. Então, eu vou sobrepondo as cores. Por isso que é bom você não apertar, porque a hora que eu pintar aqui, ó, se tiver todo apertado, não vai aparecer. Mas aqui, se eu fizer essas sobreposições, ele vai aparecer também. Eu posso colocar também um verde mais escuro aqui. Claro que eu vou manter uma consistência na minha árvore, eu não vou inventar uma porção de verdes. Com relação à paleta de cores, eu sugiro você não variar demais, porque se você colocar muitas cores numa mesma árvore, vai para ficar muito poluído. E outra coisa também, quando você faz alguns trechos de cores, você consegue visualizar os volumes.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar todos eles aqui com a mesma cor. Ó, não faça contorno, mas você pode passar levemente. A ideia não é fazer contorno, mas passar levemente o lápis aqui para escurecer um pouco mais. Essa parte aqui que tá atrás, eu faria ela um pouquinho mais apagadinha, um verde de outra tonalidade. E vou colocar o azul em toda ela, como se ela estivesse na sombra. Vou fazer aqui, ó, como se tivesse tendo sombra só na parte de dentro e vou clareando à medida que vai chegando para a ponta, fazendo um degradê. Aqui eu faço mais fraquinho e venho com outro verde aqui e faço bem suave. Olha como a minha ponta do lápis tá bem apontada. Nesse lado aqui, eu vou fazer com o verde mais claro, para que dê a sensação que o sol tá batendo nele. Olha que eu não aperto o lápis. Aqui no meio, eu posso fazer a mesma coisa que aqui, ó. Eu posso fazer essa mesma voltinha da árvore e escurecer aqui, ó. Dando volume, sem precisar fazer o contorno. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos apontar esse lápis. Faz aqui o escuro e vai em direção a esse galho aqui, ó. Ó, ele vai misturando com a outra. Aqui também. Eu vou completar aqui esse pedaço. Nesse aqui também. E agora, eu posso dar uma escurecida aqui. E fica mais ou menos assim. Tá terminado? Não, porque em 10 minutos eu não vou conseguir fazer toda a árvore. Porém, dá para ter uma ideia. Aqui também você pode fazer, ó, suavemente o contorninho. E fica muito mais interessante assim do que assim. Aqui, em cima do azul, eu vou colocar um pouco do verde, para que ele não fique tão gritante. E, na minha opinião, fica muito mais interessante você fazer assim do que assim. Assim, tá errado? Como eu disse, não tá. Mas ele lembra mais desenho feito por criança. E esse aqui lembra mais um desenho feito para crianças, para livros infantis. Então, a minha sugestão é que, quando você for trabalhar com lápis de cor, faça de modo suave, não aperte o lápis. Como eu sempre digo, não machuque o papel, para que fique mais suave e você possa ter um resultado melhor. Não deixe também de preencher espaços que não fique em branco assim, dessa forma. Evite também passar das linhas. Se passar, você apenas continua com o lápis ali, como se nada tivesse acontecido e faz com que ele fique preenchido. Espero que você tenha curtido e que tenha sido útil. Obrigada e uma ilustrada semana.